E aí, pessoal? Tudo bem? Super bem-vindos a mais um Deep Dive. A gente sabe que muita gente por aí, principalmente os nossos ouvintes brasileiros, estão buscando uma mudança, estão buscando algo mais, sabe? É verdade. Mais significado, mais realização pessoal e, quem sabe, até mais liberdade financeira. Acertei? Com certeza. Essa busca por satisfação e por ter mais controle sobre a própria vida, né? É. Isso é algo que todos nós, em algum momento, a gente sente, né? Uhum. E é exatamente isso que a gente vai explorar nesse mergulho, nesse deep dive no livro Reinventing Your Life, né? Que em português seria, sei lá, Reinventando Sua Vida. Oh, show. E o que me chamou a atenção logo de cara nesse livro é que ele fala sobre identificar e se libertar de padrões que a gente carrega, às vezes, sem não perceber as armadilhas da vida. E sabe o que é mais louco? Muitas delas começam lá na infância. É fascinante como o livro conecta essas armadilhas da vida com a nossa infância, né? É. É como se a gente inconscientemente repetisse, né? Hum. Os dramas daquela época na vida adulta. No trabalho, nos relacionamentos, até na forma como a gente se enxerga. Tipo aqueles traumas de infância que a gente leva pra vida. Isso. Mas em vez de ser, sei lá, só na terapia, vira um ciclo que se repete em tudo. É por aí mesmo. O livro mergulha em 11 armadilhas comuns, né? E nesse deep dive a gente vai focar naquelas que parecem mais relevantes para você, nosso ouvinte. As que te deixam preso na carreira e insatisfeito com a vida. E o mais legal é que o livro usa técnicas da terapia cognitivo-comportamental, a TCC, para ajudar a gente a se livrar dessas armadilhas, né? Exatamente. E TCC é totalmente focada em ação, em soluções práticas, né? Aham, Perfeito para quem tá cansado de reclamar e quer partir para a mudança. com certeza. Uhum. Então vamos lá. Me explica melhor essa armadilha da dependência. Como ela funciona? Imagina você se sentir incapaz o tempo todo, sempre precisando de ajuda dos outros. Nossa. Muitas vezes isso vem de uma criação super protetora, onde seus pais tomavam as decisões por você, minando a sua confiança, sempre que você tentava, né? Agir por conta própria. E aí você chega na vida adulta se sentindo inseguro, sem saber se virar sozinho, sempre Acontece. precisando de alguém para se apoiar. É isso aí. O livro conta a história da Margaret, que tinha crises de pânico sempre que sentia raiva do seu parceiro controlador. O preço de se expressar, de ter seu próprio espaço, era a ansiedade. Caramba! É. Então, ouvinte, se liga. Você se sente sufocado no trabalho ou na vida pessoal. Tem medo de tomar decisões? Pode ser a armadilha da dependência te prendendo. Mas e a armadilha da subjugação? Essa me parece pesada. Essa é a tendência de colocar as necessidades dos outros sempre em primeiro lugar, muitas vezes, até se esgotando, sabe? E guardando ressentimentos. Tipo aquela pessoa que quer agradar todo mundo, especialmente no É. trabalho, e acaba se Bem. ferrando. Exatamente. O livro usa o exemplo da Mary Ellen, cuja submissão no trabalho era reflexo da necessidade de agradar o pai dominador durante a infância. Ela tinha pavor de desagradar figuras de autoridade, mesmo que isso significasse sacrificar o próprio bem-estar. Que triste. Mas aposto que muita gente se identifica com isso, principalmente em ambientes de trabalho, né? Onde falar o que pensa pode ser arriscado. Sem dúvida. Ouvinte, pensem. Vocês estão sempre colocando as necessidades dos outros à frente das suas, principalmente no trabalho. Estão se esgotando sem receber o reconhecimento ou a recompensa que merecem. Se sim, a armadilha da subjugação pode estar em ação. E por falar em se sentir inadequado, essa sensação também está presente na armadilha do fracasso, né? Verdade. Essa parece ser bem autoexplicativa. A pessoa simplesmente acha que vai dar tudo errado. Pode parecer óbvio, mas esse sentimento de incompetência e a expectativa de fracasso são muito profundos. Geralmente a raiz está numa infância onde você era constantemente criticado, né? Ou menosprezado, levando a crença persistente de que você não é bom o suficiente. Então, não importa o quanto você conquiste, sempre tem aquela vozinha te dizendo que você vai falhar. E felizmente, sim. O livro conta a história da Kathleen. Ela tinha talento natural para design, mas sempre escolhia trabalhos administrativos que só reforçavam o sentimento de incompetência dela. No fim, ela acabou em depressão, totalmente frustrada com a vida. Ou seja, ela sabotava o próprio sucesso porque lá no fundo não acreditava que merecia. Mas peraí, esse livro não é só pra gente se identificar com os problemas, né? Não. E traz soluções. Claro, Reinventing Your Life oferece um mapa para a mudança. E a boa notícia é que ele se encaixa perfeitamente com o seu desejo por soluções práticas. Então me conta, quais as dicas que o livro dá? Hã? O que nossos ouvintes podem levar pra vida? O livro traz várias técnicas práticas da terapia cognitivo-comportamental, ou TCC. Um dos primeiros passos é identificar a origem das suas armadilhas. Técnicas como imaginação guiada e escrever um diário podem te ajudar a se conectar com as experiências que moldaram suas crenças sobre você e o mundo. Entendi. É tipo entender de onde vêm esses padrões, a raiz do problema.
E mais? Depois de entender a origem, você pode começar a desafiar esses padrões de pensamento negativos e substituí-los por crenças mais realistas e empoderadoras. Isso significa questionar ativamente os pensamentos negativos automáticos que surgem e reenquadrá-los sob uma luz mais positiva. Faz sentido. Em vez de pensar eu vou falhar, você pode começar a pensar, sei lá, eu sou capaz e estou disposto a aprender. Exatamente. E aí entra a ação. Se libertar dessas armadilhas exige mudanças concretas no seu comportamento, mas o segredo é começar aos poucos. Com objetivos alcançáveis que te dão confiança e impulso para seguir adiante. Tipo, treinar para uma maratona. Você não começa correndo 42 quilômetros de uma vez, né? Não. Começa com 1, depois 2, e vai aumentando sua força e resistência aos poucos. Perfeita analogia. E assim como no treino para maratona, ter apoio é fundamental. Verdade. Você precisa da sua torcida, dos seus técnicos, de pessoas que acreditam em você. Exatamente. O livro enfatiza a importância de buscar apoio, seja de um terapeuta que te guie no processo, ou de amigos e familiares de confiança que te deem perspectivas e incentivo. E lembre-se, ouvinte, um terapeuta pode te ajudar muito se você tiver dificuldade de se lembrar ou processar as experiências dolorosas da sua infância. Pedir ajuda é normal. Com certeza, você não precisa passar por isso sozinho. Inclusive, tem uma frase do livro que é muito poderosa. A mudança é possível. Essa frase é demais. É uma mensagem simples, mas tão importante, né? Sim, sim. É fácil se sentir preso, mas lembrar que você tem o poder de mudar a sua vida, isso é muito empoderador. Sem dúvida. E o último capítulo do livro foca em criar uma visão pessoal para o futuro, o que a gente sabe que combina com seu desejo de ter significado e propósito na vida. Bom, a gente já conversou bastante, né? Mas antes de terminarmos essa parte do nosso Deep Dive, vamos recapitular os pontos-chave para os nossos ouvintes. Vamos lá. Vimos como as armadilhas da vida, esses padrões que se formam na infância, podem ter um efeito devastador na sua carreira, nos seus relacionamentos e na sua qualidade de vida como um todo. Exploramos 3 armadilhas: dependência, subjugação e fracasso. E vimos também como essas armadilhas agem de forma inconsciente, influenciando nossas escolhas sem que a gente perceba. Mas a lição mais importante é que a mudança é possível. Com as ferramentas certas e com apoio, você pode se libertar desses padrões limitantes e criar uma vida verdadeiramente plena. E lembre-se, ouvinte, Reinventing Your Life te dá um mapa prático para você conseguir fazer essa mudança acontecer. Dá uma olhada no livro e veja como ele se conecta com as suas próprias experiências. E fique ligado na parte 2 do nosso Deep Dive, onde vamos explorar mais armadilhas e discutir estratégias específicas para se libertar delas. Enquanto isso, corre lá nas nossas redes sociais, conta pra gente o que te tocou, quais são as suas dúvidas e se conecta com outros ouvintes que também estão nessa jornada. Estamos ansiosos para ouvir os seus insights. Até a próxima. E aí, pessoal, de volta ao nosso Deep Dive em Reinventing Your Life. Antes de continuarmos, está pensando aqui, a gente falou bastante sobre a armadilha da dependência, mas será que essa armadilha pode ser ainda mais forte na cultura brasileira? E parece que a gente é meio acostumado a depender dos outros, da família, dos amigos. O que você acha? É um ponto interessante. Acho que a cultura brasileira, com essa coisa de sermos mais acolhedores, pode sim influenciar a forma como a armadilha da dependência se manifesta. A gente valoriza muito a família, o apoio, a rede de contatos. Isso pode ser lindo, mas também pode, sem querer, reforçar essa tendência de depender dos outros, de ter medo de ficar sozinho. Faz sentido. E por falar em se sentir preso, vamos falar da armadilha da privação emocional. Essa parece bem fundo. Essa armadilha é sobre se sentir cronicamente desamado e sem apoio. É como se suas necessidades emocionais mais profundas, como afeto, empatia e orientação, nunca fossem totalmente satisfeitas. E imagino que isso venha de experiências na infância, né? Onde essas necessidades não foram supridas de forma consistente. Exatamente. Imagina crescer num ambiente onde você não teve carinho, onde seus pais eram emocionalmente distantes e indiferentes. Isso planta a semente para a armadilha da privação emocional. E aí isso carrega essa sensação de vazio para a vida adulta, sempre buscando validação, conexão. Esse é o padrão. O livro conta a história do Jed, que cresceu com uma mãe distante e negligente. Na vida adulta, ele tinha dificuldade em formar relacionamentos duradouros, sempre sentindo que algo faltava, por mais que seus parceiros se esforçassem. É triste, né? É como se ele estivesse eternamente em busca daquilo que não recebeu na infância. Mas, e aí? O que ele fez para mudar? O primeiro passo, como em todas as armadilhas, é reconhecer e entender essa privação emocional que você viveu. Isso pode envolver revisitar memórias dolorosas e se conectar com aquela criança interior que se sentia desamada e sem apoio. Mas será que só entender resolve? Precisa fazer mais alguma coisa para sair dessa armadilha, né? Com certeza. É importante se conscientizar de como esses sentimentos se manifestam nos seus relacionamentos atuais. Você busca constantemente aprovação, validação.
Sente um vazio ou solidão, mesmo quando está cercado de pessoas. Entendi. É prestar atenção naqueles gatilhos emocionais, nos momentos em que essa sensação de privação vem à tona. E aí, o que a gente faz? Depois de se conscientizar, você pode começar a desafiar esses padrões. Isso pode envolver estabelecer limites nos seus relacionamentos, aprender a comunicar suas necessidades de forma mais clara e buscar conexões mais saudáveis e satisfatórias. Tipo, mudar a forma como você escolhe seus relacionamentos e como você se comporta dentro deles. Exatamente. E lembre-se, a terapia pode ser uma ferramenta valiosa nesse processo, principalmente se você tiver dificuldade em lidar com essas experiências da infância. Mas e você? Já passou por alguma situação parecida? Olha, acho que todo mundo, em algum momento da vida, já se sentiu um pouco carente emocionalmente, né? Mas no meu caso, acho que aprendi a lidar com isso buscando conexões mais genuínas, sabe? Amizades, relacionamentos onde a gente pode ser a gente mesmo, sem máscaras, sem precisar agradar o tempo todo. E essa é a beleza do autoconhecimento, né? A gente vai aprendendo a identificar nossas necessidades e buscar o que nos faz bem. Falando em se sentir vulnerável, vamos mergulhar na armadilha da vulnerabilidade. Vulnerabilidade. Essa parece assustadora. É tipo viver com medo do mundo, achando que tudo vai dar errado. É bem por aí. Essa armadilha se caracteriza por um medo constante de perigo, a sensação de que o mundo é um lugar ameaçador e que algo terrível está prestes a acontecer. Gente, que tenso. É tipo viver no filme de terror o tempo todo. As pessoas com essa armadilha podem ter fobias, crises de pânico ou evitar situações que consideram arriscadas, mesmo que esses riscos sejam exagerados ou irreais. No livro, a Heather tinha medo de avião e várias outras fobias que limitavam a vida dela, né? É como se o mundo fosse encolhendo por causa da ansiedade. Exatamente. E esse medo pode se estender para as finanças, a saúde ou até relacionamentos. A pessoa pode se preocupar o tempo todo em perder o emprego, ficar doente ou ser abandonada. Então não é só medo físico, mas também uma insegurança emocional profunda. Exatamente. A raiz dessa armadilha, muitas vezes, está em experiências na infância onde você foi exposto a perigos reais ou imaginários. Tipo, ter presenciado violência, ter passado por um trauma, ou ter pais superprotetores que te passaram essa sensação de medo e insegurança. Isso mesmo. Essas experiências geram uma sensação de vulnerabilidade que persiste na vida adulta, mesmo quando as ameaças reais são mínimas ou inexistentes. Entendi. É como se a gente ficasse marcado por essas experiências e vivesse com medo mesmo quando não tem motivo real para isso. Mas e aí como a gente se liberta dessa armadilha? O primeiro passo, como sempre, é a consciência. Comece a prestar atenção nos momentos em que seu medo é acionado. Quais situações ou pensamentos específicos disparam sua ansiedade? É, tipo, virar um detetive da própria ansiedade, identificando padrões e gatilhos. Exatamente. Depois de identificar os gatilhos, você pode começar a desafiá-los. Seus medos se baseiam em ameaças reais ou são alimentados por experiências passadas e pensamentos distorcidos. Questionar aqueles pensamentos negativos automáticos e substituí-los por uma perspectiva mais racional e equilibrada. Isso aí. E então, aos poucos, se expor a situações que te dão medo. Começando com passos pequenos e administráveis, aumentando sua tolerância com o tempo. Tipo, se você tem medo de avião, pode começar assistindo vídeos de aviões decolando e pousando, depois visitar um aeroporto e, eventualmente, se preparar para um voo curto. Perfeito. E lembre-se, esse processo pode ser desafiador e desconfortável, mas com persistência e o apoio certo, você pode superar esses medos e retomar o controle da sua vida. E esse apoio pode ser terapia com um especialista em ansiedade, ou participar de um grupo de apoio onde você se conecta com pessoas que entendem o que você está passando. Por falar em se conectar, vamos falar sobre a armadilha da exclusão social. Essa armadilha é sobre se sentir cronicamente diferente, deslocado ou socialmente desajeitado. É como viver com medo de ser julgado, rejeitado ou excluído pelos outros. É tipo aquela sensação de não pertencer a lugar nenhum, de ser o estranho no ninho. Exatamente. Pessoas com essa armadilha podem evitar situações sociais, ter dificuldade em fazer amigos ou se preocupar constantemente com a opinião dos outros. No livro, a Debra se achava feia e desajeitada socialmente, mesmo tendo evidências do contrário. É como se ela tivesse uma imagem distorcida de si mesma, né? Isso mesmo. E essa é a chave para se libertar dessa armadilha. Desafiar esses pensamentos negativos e substituí-los por outros mais realistas e empoderadores. Mas como a gente faz isso? Como mudar a forma como nos enxergamos? O primeiro passo é se conscientizar dos pensamentos e crenças que alimentam esse medo. Do que você se preocupa especificamente, quais situações disparam sua ansiedade. É prestar atenção naquele crítico interno que diz que você não é bom o suficiente, que vai ser julgado ou rejeitado, que não pertence a lugar nenhum. Exatamente. E depois de identificar esses pensamentos, comece a desafiá-los. Existe alguma evidência
que o sustente? Ou são apenas ecos de mágoas do passado? Questionar a validade desses pensamentos, buscar evidências que os contradigam e, aos poucos, substituí-los por crenças mais positivas e empoderadoras. Isso aí. E gradualmente se expor a situações que te dão medo. Começando com passos pequenos e administráveis, aumentando sua tolerância com o tempo. Tipo, se você tem medo de falar em público, pode começar praticando em frente ao espelho, depois apresentar para um pequeno grupo de amigos e, eventualmente, se preparar para plateias maiores. Perfeito? E lembre-se, é normal se sentir desconfortável ou ansioso no início. A chave é continuar se desafiando, um passo de cada vez, e gradualmente fortalecer sua confiança e habilidades sociais. E pode ser útil. Se cercar de pessoas que te apoiam e te fazem encher vontade, buscar terapia para lidar com as inseguranças, ou participar de um grupo, uma atividade social onde você possa se conectar com pessoas que compartilham os seus interesses. Com certeza. E por falar em se sentir inadequado, vamos falar da armadilha da defectuosidade. Defectuosidade. Essa parece cortar fundo na autoestima. É como se a pessoa se achasse incapaz, falha, indigna de amor, né? É exatamente isso. Essa armadilha se caracteriza pela sensação constante de ser imperfeito, inadequado ou incapaz de ser amado. É como carregar a crença profunda de que você é, de alguma forma, defeituoso. Imagino que isso geralmente vem de experiências na infância, né? Onde você era constantemente criticado, julgado ou levado a se sentir indigno. Sim. Imagina crescer num ambiente onde você nunca era bom o suficiente, onde seus defeitos eram constantemente apontados e suas conquistas eram minimizadas ou ignoradas. Que duro. Não é de se admirar que as pessoas que vivenciam esse tipo de criação desenvolvam essa crença de que são inerentemente falhas. E essa crença pode se manifestar em todas as áreas da vida, dos relacionamentos à carreira, à forma como você se vê no mundo. O livro conta a história de Alison, que sempre sentiu que era uma decepção para o pai, por mais que ela se esforçasse. Exatamente. E apesar de suas conquistas, ela carregava esse sentimento de inadequação, sempre esperando ser rejeitada ou abandonada. Mas sabe o que me deixa intrigada? Será que essa armadilha da defectuosidade pode estar ligada à cultura brasileira de alguma forma? É uma boa pergunta. Pensando bem, a gente vive numa sociedade que valoriza muito a aparência, o sucesso, a perfeição. As redes sociais, por exemplo, bombardeiam a gente com imagens idealizadas o tempo todo. Será que isso não contribui para a gente se sentir mais defeituoso? Pode ser. Acho que vale a pena refletir sobre como a cultura em que a gente vive influencia a nossa percepção de nós mesmos. E para quem se identifica com essa armadilha da defectuosidade, o que o livro sugere para mudar? Boa pergunta. O que a gente pode fazer para se libertar dessa sensação de ser defeituoso? O primeiro passo, como sempre, é reconhecer e entender de onde vem essa crença. Isso pode envolver escrever um diário, terapia, ou simplesmente refletir sobre suas experiências na infância e como elas moldaram sua autoimagem. Então, se conectar com essas experiências e entender como elas contribuíram para essa sensação de defeito, né? O que mais? Depois de entender a origem, você pode começar a desafiar essas crenças. Isso significa questionar ativamente os pensamentos negativos, identificar evidências que os contradigam e, gradualmente, substituí-los por afirmações mais realistas e positivas. Tipo, em vez de pensar, eu não sou bom o suficiente, começar a pensar, eu sou digno de amor e respeito, tenho qualidades e talentos que me tornam único e valioso. Exatamente. E aí entra a ação. Isso pode envolver sair da sua zona de conforto, buscar seus sonhos ou simplesmente estabelecer pequenas metas e celebrar suas conquistas. Ou seja, construir autoconfiança através da ação, provando para si mesmo que você é capaz e digno de sucesso. E que tal a gente dar uma pausa agora? Voltamos já já com mais dicas de Reinventing Your Life. Estamos de volta, pessoal, animados para continuar nosso Deep Dive em Reinvent Your Life. Hoje a gente está quebrando vários paradigmas, hein? Mas antes de seguir, fiquei pensando naquilo que a gente conversou sobre a armadilha da defectuosidade. Você acha que essa busca por perfeição pode ter a ver com a cobrança que a gente, brasileiros, sofre desde cedo para ter sucesso? Com certeza, a gente cresce ouvindo que precisa ser alguém na vida, né? Ter uma boa carreira, conquistar a estabilidade financeira. E essa pressão por sucesso, muitas vezes, vem junto com uma crítica implacável por qualquer erro ou desvio do caminho idealizado, né? Se você não for médico, advogado ou engenheiro, você fracassou na vida. É, bem por aí. Bem por aí, né? E essa pressão pode ser sufocante. A gente acaba se cobrando demais, buscando uma perfeição inatingível e se sentindo defeituoso quando não atinge esse ideal. E essa cobrança por sucesso a qualquer custo pode até levar a gente para outra armadilha, né? A armadilha do autocontrole insuficiente. Verdade. Essa armadilha É é a dificuldade em resistir aos impulsos, em ter disciplina para alcançar seus objetivos. É aquela luta interna entre o que a gente quer fazer agora e o que a gente sabe que deveria fazer. Tipo, apertar o soneca em vez de ir pra academia. Au. Ou comer aquele doce delicioso, mesmo estando de dieta. Eu me identifico totalmente. Quem nunca, né? E essa falta de autocontrole
pode causar problemas em várias áreas da vida. Sim. Finanças, relacionamentos, até na saúde. A gente acaba se sabotando. A gente acaba se sabotando, né? Mas por que será que a gente tem tanta dificuldade em controlar os nossos impulsos? O livro explica que essa armadilha muitas vezes tem origem na infância, onde faltou estrutura, consistência ou limites. Tipo, quando os pais são super permissivos, não cobram nada e deixam a criança fazer tudo o que quer. Exatamente. A criança não aprende a ter disciplina, a lidar com a frustração de não ter tudo na hora que quer. E aí, na vida adulta, fica mais difícil ter autocontrole. Faz sentido. Mas, e aí, o que a gente faz para fortalecer essa musculatura do autocontrole tem jeito de aprender, mesmo que a gente não tenha tido a boa base na infância. Claro que tem. O livro sugere começar definindo metas pequenas, alcançáveis, e ir aumentando o desafio aos poucos. Tipo um treino, né? Começar com um peso leve e ir aumentando gradualmente. É isso aí. E também é importante criar uma estrutura, uma rotina que te ajude a seguir em frente. Definir lembretes, eliminar tentações, ter alguém para te dar apoio e te cobrar. Então, é meio que blindar a gente contra as tentações e facilitar o caminho para alcançar as metas. Exatamente. E lembre-se, é uma jornada, não uma corrida. Vão ter tropeços no caminho. O importante é aprender com os erros e continuar caminhando. Sem se culpar, né? Levantar, sacudir a poeira e seguir em frente. É isso aí. E como em todas as armadilhas, o apoio é fundamental. Buscar um terapeuta, participar de um grupo de apoio, se cercar de pessoas que te incentivam, tudo isso ajuda muito. Falando em apoio, me lembrei da armadilha da busca por aprovação. Isso parece ser bem comum, né? Pois é, essa armadilha é sobre buscar a validação e aprovação dos outros o tempo todo, mesmo que isso signifique sacrificar sua autenticidade e bem-estar. É aquela pessoa que quer agradar a todo mundo. Se aceita pelo grupo, mesmo que para isso tem que abrir mão de quem ela é de verdade. Exatamente. E essa necessidade constante de aprovação externa geralmente vem da infância. Quando a criança aprende que seu valor depende de agradar os outros, Tipo quando os pais são muito críticos e exigentes, e a criança só recebe amor e atenção quando se comporta da forma que eles esperam. isso mesmo, a criança internaliza a mensagem de que não é amada pelo que é e sim pelo que faz. E aí, na vida adulta, essa busca por aprovação vira um padrão. Que triste, né? A pessoa fica refém da opinião dos outros sem conseguir se conectar com o que realmente importa para ela. Quais os problemas que isso pode causar? Vários. Dificuldade em impor limites, ressentimento nos relacionamentos, sensação de estar perdido e insatisfeito com a vida. É como se a pessoa estivesse vivendo a vida que os outros esperam dela, em vez de seguir seu próprio caminho. É isso aí. E a chave para se libertar dessa armadilha é começar a priorizar suas próprias necessidades, seus desejos, dar valor às suas opiniões e fazer escolhas que estejam alinhadas com o seu verdadeiro eu. Mas como a gente faz isso na prática? Como a gente aprende a se amar e se valorizar mais? O primeiro passo é se conscientizar das suas atitudes em busca de aprovação. Preste atenção quando você diz sim, quando na verdade quer dizer não, ou quando muda seu comportamento ou opiniões para se encaixar no grupo. É como se a gente tivesse que se policiar o tempo todo para identificar esses comportamentos automáticos. Exatamente. E depois de se conscientizar, comece a questionar esses comportamentos. Pergunte a si mesmo: por que eu preciso agradar aos outros? Do que eu tenho medo? O que aconteceria se eu começasse a expressar meus verdadeiros pensamentos e sentimentos, mesmo que eles não fossem populares? Então é tipo, questionar as crenças que a gente carrega e entender os medos que nos impedem de ser quem a gente é. É isso aí. E, aos poucos, comece a se impor, a colocar limites, a fazer escolhas que estejam de acordo com seus valores e desejos, mesmo que isso não te traga a aprovação dos outros. É uma mudança e tanto, né? Mas no fundo é libertador, né? A gente se liberta da necessidade de agradar o tempo todo e começa a viver de forma mais autêntica. E por falar em autenticidade, que tal a gente falar da armadilha do pessimismo? Essa parece bem desafiadora. Essa armadilha é sobre esperar sempre o pior, focar no negativo e assumir que as coisas vão dar errado. É como se a pessoa estivesse usando óculos escuros o tempo todo, vendo tudo cinza e sem graça. Nossa, que pessimismo. Mas falando sério, essa atitude negativa deve ser bem desgastante, né? Tanto para a pessoa quanto para quem convive com ela. Com certeza. É como se a pessoa criasse uma profecia autorrealizadora, onde suas expectativas negativas influenciam seu comportamento e no final acabam atraindo mais negatividade para a vida dela. Tipo um ciclo vicioso, né? É. O pessimismo gera mais negatividade, que reforça o pessimismo e assim por diante. Exatamente. E o livro explica que essa armadilha geralmente se forma na infância, quando a criança é exposta a muita negatividade ou aprende a esperar o pior. Tipo quando os pais são muito negativos, ansiosos, vivendo reclamando de tudo. Ou quando a criança passa por situações difíceis ou traumáticas que a deixam desiludida e sem esperança. Isso mesmo. Essas experiências moldam a visão de mundo da pessoa,
fazendo com que ela tenha uma tendência a antecipar resultados negativos e focar nos problemas de qualquer situação. Entendi. Mas e aí, tem como mudar essa tendência ao pessimismo? Como a gente faz para enxergar o mundo de forma mais positiva? Um passo importante é começar a prestar atenção aos seus pensamentos e perceber quando você está caindo em padrões de pensamento negativo. Quais são os pensamentos negativos automáticos que surgem? Quais situações disparam o seu pessimismo? É tipo, monitorar os pensamentos e identificar os gatilhos. E o que a gente faz com esses pensamentos negativos? Depois de identificá-los, comece a desafiá-los. Pergunte a si mesmo: existe alguma evidência que comprove essas suposições negativas? Existem outras formas mais positivas ou realistas de interpretar a situação. Então é questionar a validade dos pensamentos negativos e buscar evidências que os contradigam. Exatamente. E, aos poucos, comece a direcionar seu foco para o positivo, mesmo que pareça forçado ou artificial no início. Isso pode incluir praticar gratidão, focar em seus pontos fortes e conquistas, ou simplesmente fazer um esforço consciente para perceber as coisas boas da sua vida. Treinar o cérebro para ver o lado bom das coisas, para ter uma visão mais otimista, esperançosa. Isso aí. E lembre-se, é um processo. Libertar-se da armadilha do pessimismo exige tempo e esforço. Mas, com persistência, autocompaixão e o apoio certo, você pode mudar sua mentalidade e começar a enxergar o mundo de forma mais positiva. Buscar terapia, praticar mindfulness, gratidão, se cercar de pessoas positivas, tudo isso ajuda, né? Com certeza. E falando em ajuda, vale lembrar que o livro Reinventing Your Life está cheio de ferramentas e técnicas práticas para identificar e se libertar dessas armadilhas da vida. Super recomendamos a leitura. Nossa, quanta coisa a gente perdendo nesse deep dive. Mas antes de terminar, a gente quer deixar você, ouvinte, com uma reflexão. Imagine como seria a sua vida se você se libertasse desses padrões limitantes. O que você seria capaz de realizar? Que tipo de relacionamentos você teria? Como você se sentiria consigo mesmo? É uma pergunta poderosa, né? E a gente acredita que a mudança é possível para todos nós. Com certeza. E lembre-se, você não precisa fazer isso sozinho. Busque apoio, converse com amigos e familiares de confiança ou procure um terapeuta que possa te guiar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. Valeu por mergulhar com a gente nesse Deep Dive. Esperamos que você tenha aprendido bastante e esteja inspirado a colocar em prática tudo o que a gente conversou. Até a próxima, pessoal. Continuem explorando, se desafiando e reinventando suas vidas.